Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Michel Augusto. Como é que vocês estão? Vocês que nos acompanham aí através dos workshops, as palestras sobre a exposição bíblica, ou você que está nos acompanhando aí através das oficinas de pregação expositiva para pais, professores de EBD, enfim, estamos aqui para servir ao Senhor através da palavra de Deus na centralidade de Cristo Jesus. Bom, eu queria falar com vocês hoje sobre o que é a pregação expositiva. Quando nós falamos de pregação expositiva, nós falamos de algo muito importante, não somente para pastores. Os princípios que estão na pregação expositiva serão muito importantes para o desenvolvimento, o seu desenvolvimento como pai, na sua casa, para ensinar os seus filhos, o seu desenvolvimento como professor de EBD, o seu desenvolvimento como cristão, internamente na igreja e na vida, na sociedade, na cultura. Tá bom? A primeira coisa que eu queria tratar com vocês nós temos 3 questões primordiais que devem ser entendidas: a criação, a queda e a redenção. Todos nós sabemos que em Adão nós caímos e em Cristo nós fomos redimidos. Em Cristo a ira de Deus se apartou de nós. Somente por intermédio de Cristo Jesus, Deus pôde olhar para nós e nos direcionar à morada eterna. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer é: o que aconteceu após a queda? Bom, após a queda, o homem morreu. Ele herdou a morte espiritual e a morte física também. Se o homem morreu após a queda, fica claro que o homem não tem condições por si próprio de conhecer a Deus. Então, após a queda, a primeira pergunta: o que aconteceu? O homem não teve mais condições de conhecer a Deus através das coisas criadas. A segunda pergunta é: se estamos mortos, conforme diz Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como nós iremos conhecer a Deus? Bom, nas Institutas, Calvino fala que o homem é atraído a amar e cultuar a Deus. E isso só é possível quando esse Deus se apresenta em amor, gerando assim sujeição do homem. Bom, é claro que o reformador está tratando aqui do Evangelho de João. De fato, Deus se apresentou ao mundo, porque o homem jamais poderia chegar a Deus com seus próprios esforços. A terceira pergunta é: quem pode nos levar ao conhecimento de Deus? Somente Cristo. Por quê? Porque ele cumpriu a justiça de Deus. Na sua carne, ele viveu a santidade de Deus. Mateus capítulo 1 vai nos ensinar que ele, capítulo 1 ao capítulo 2, nós vamos aprender em Mateus que ele é o Emanuel, o Deus conosco, totalmente homem, totalmente Deus. E na figura humana, ele cumpriu a justiça divina. E conforme diz Romanos 1:16 ao 17, isso é o que faz Deus olhar para nós. Esse é o poder de Deus. Ou seja, Deus só olha para nós através do sacrifício de Jesus Cristo, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. Eu e você jamais poderíamos nos reaproximar de Deus com os nossos próprios esforços,
Somente Cristo cumpriu toda a exigência divina. Então, nós aprendemos que somente Cristo, com sua graça preciosa, pôde desviar a ira de Deus das nossas vidas. E a ira de Deus é uma condenação eterna. Quarto lugar, por que precisamos da palavra de Deus? Nós precisamos da palavra de Deus porque ela revela Cristo de modo especial como nosso Redentor. Então, quando você ouve a palavra de Deus, quando você ensina a palavra de Deus aos seus filhos, você precisa entender que somente através dessa palavra que nós entenderemos que Cristo, de modo especial, se tornou o nosso Redentor. De Gênesis a Apocalipse, nós temos toda a Escritura apontando para Cristo. Logo, sem a palavra, nós não teremos um entendimento. Lógico, sem a palavra, por intermédio do poder do Espírito Santo, nós não teremos o entendimento adequado de quem é Cristo nas nossas vidas, o que Ele fez, o que nós herdamos de Adão e o que Cristo e somente Ele pôde fazer por nós diante do Pai. Em quinto lugar, como vem a fé em Cristo para que sejamos levados a Deus? Bom, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Sendo assim, ao povo de Deus é lançado o desafio de ouvir. Quando você foi para Cristo, e você foi para Cristo não é porque você tinha força para ir para Cristo, né, porque Ele se apresentou a você, a palavra de Deus foi pregada na sua vida. Logo, a fé, que é dom de Deus, é dádiva divina, conforme está lá em Efésios 2,8, ela só pode entrar na sua vida, ela só pode fazer parte da sua vida através da pregação. Então não tem como o homem conhecer, não tem como o homem ser levado a Deus se não for pelo conhecimento da palavra que aponta para Cristo como nosso Redentor. Né? Nós conseguimos abandonar a nossa autonomia, a nossa independência, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa autonomia e independência que foi gerada no coração do homem lá em Adão, lá no Éden, ela é substituída pelo discipulado. Ou seja, Cristo, ele se torna não somente Salvador, mas ele se torna o Senhor das nossas vidas. Em sexto lugar, por que a palavra precisa ser pregada na centralidade de Cristo? Bom, nós sabemos, conforme diz Romanos 1, 16 ao 17, que é o resumo do Evangelho, Romanos 3, versículo 1, Romanos 5, versículo 1, que Deus só olha para nós por causa das boas novas de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo, uma boa notícia. Essa boa notícia é o poder de Deus para nos salvar. Ou seja, o direito que nós temos de estar diante de Deus só pode ser alcançado pela justiça de Cristo, pelos méritos de Cristo. Cristo satisfez na própria carne toda a exigência divina. Então, quando eu prego e não prego na centralidade de Cristo, quando eu ensino aos meus filhos e não ensino na centralidade de Cristo, quando eu abro a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e eu não consigo pregar na centralidade de Cristo, eu cometo um erro muito grave. Qual o erro que eu cometo? Eu posso conduzir o povo de Deus na igreja, através da pregação no púlpito, eu posso conduzir os meus filhos, ou aqueles que eu estou evangelizando, a acharem que
podem ser aceitos por Deus pela sua própria bondade. Né? Então, nós precisamos pregar na centralidade de Cristo, porque, de fato, existem duas palavras que são palavras-chave para o nosso entendimento. Em Adão, foi gerado no coração do homem a idolatria. Idolatria, o homem se tornou idólatra. Em Cristo, nós temos o retorno da adoração a Deus. Adoração devida somente a Deus. Então, a palavra precisa ser pregada na centralidade de Cristo, em primeiro lugar, porque somente Cristo nos justifica. Deus só olha para nós por intermédio da justiça de Cristo, da santidade de Cristo, porque Ele cumpriu isso, Ele cumpriu a exigência divina. Segundo, eu preciso pregar a palavra na centralidade de Cristo, porque somente em Cristo eu consigo sair, desviar o foco da idolatria que foi gerada em Adão e consigo viver uma vida de adoração para a glória de Deus. Uma vida direcionada para o senhorio de Cristo Jesus. Em sétimo lugar, nós podemos fazer a seguinte pergunta. Bom, então por que eu tenho que pregar de forma expositiva? O que é a pregação expositiva? É uma leitura, explicação e aplicação do texto, de modo que o Evangelho de Cristo fique evidente em toda a Escritura, em toda a Palavra de Deus, porque somente Cristo, o Cristo que está apontado em toda a Escritura, pode nos conduzir a Deus e pode nos levar diariamente a uma vida de adoração verdadeira, nos livrando da herança maldita da idolatria adâmica. Então, quando eu leio a palavra, eu explico, apontando para o Evangelho de Cristo, eu levo as pessoas, pelo poder do Espírito Santo, a entenderem que sem o Evangelho elas estão condenadas à ira eterna, e levo as pessoas, pelo poder do Espírito Santo, a entenderem também que sem Cristo, a vida delas, sem o senhorio de Cristo, a vida delas não será ordenada para uma verdadeira adoração. Então, a pregação expositiva, ela faz isso. Ela explica o Evangelho a partir de toda a Escritura e ela aplica o Evangelho no dia a dia, de modo que todas as áreas da nossa vida que naturalmente são inclinadas à idolatria sejam subjugadas e a nossa vida se torne uma vida de discipulado continuamente. Né? Em oitavo lugar, por que ler, explicar e aplicar a palavra no dia a dia, na centralidade de Cristo? Parece que eu estou sendo redundante, mas você precisa gravar isso. Bom, repetindo, em primeiro lugar, porque somente pelo Evangelho nós somos desviados da ira de Deus. Segundo lugar, porque a palavra lida, explicada e aplicada diligentemente na centralidade de Cristo nos livra de uma vida ligada a falsos deuses. Os falsos deuses, eles existem e continuamente tentam roubar a nossa vida, a nossa história, a nossa jornada. E o Evangelho tem um poder de fazer com que eu e você possamos olhar para Deus por intermédio do sacrifício de Cristo, tomando a nossa cruz, negando a nós mesmos e vivendo para o senhorio de Cristo Jesus. Tudo o que eu e você precisamos é viver debaixo do senhorio de Cristo Jesus. Agora eu vou dar um exemplo prático para a gente concluir essa primeira parte.
Como identificar um sermão expositivo, uma pregação expositiva? Eu vou te dar 2 exemplos. Primeiro exemplo, é alguém que não prega expositivamente, alguém que não lê, não explica e não aplica de modo que Cristo e o seu Evangelho se torne central para que a pessoa entenda no poder do Espírito Santo sobre a ira de Deus e a graça somente em Jesus Cristo, e que ela também entenda que sem Jesus Cristo a vida dela será uma vida de idolatria. Vou te dar um exemplo clássico do que não é um sermão expositivo. O indivíduo abriu o texto em Filipenses capítulo 4, versículo 13. E ele disse: olha, irmãos, eu quero pregar hoje em Filipenses 4, 13, e lá está escrito da seguinte forma: tudo posso naquele que me fortalece. Esse pregador, ele leu a Escritura. E o grande problema é esse, que às vezes a pessoa leu a Bíblia. Então, como as pessoas não percebem isso, só pelo fato da pessoa ter aberto a Bíblia e ter lido, elas acham que o indivíduo, que o pastor pregou a Bíblia. Mas vejam bem, esse irmão, ele começou a falar: olha, você que está aqui hoje e chegou aqui com algum problema, saiba que Deus vai resolver o seu problema. Ó, você que está aqui hoje, saiba que o seu deserto vai acabar. E daqui a pouco ele vira para o público e diz: vire para o seu irmão que está à direita e está à esquerda e diz: tudo posso naquele que me fortalece. E de repente esse pregador começa a contar testemunhos de tudo aquilo que Deus fez. Sim, gente, nós sabemos que Deus é provedor. Só que esse texto de Filipenses 4,13, ele não nos ensina a provisão de Deus dessa forma. Filipenses 4, ele parte do pressuposto, do versículo 1 ao versículo 20, que Cristo Deus é o nosso provedor, né? Existe uma ação provedora de Deus nesse texto, porque Paulo estava preso em Roma e Epafrodito levou mantimentos para Paulo. A igreja de Filipos ajudou a Paulo. Mas Paulo ensina algo muito mais profundo do que simplesmente uma pregação que diz: olha, acredite que a sua vida vai mudar. Não, Paulo, ele deixa claro na carta de Filipenses que a vida dele já era muito boa. Ele já deixa claro que a alegria que ele tinha era a alegria do reino de Deus. É tanto que nos primeiros versículos, versículo 10 em diante, Paulo vai ensinar que ele tinha com pouco ou com muito, com honra ou com desonra, ou seja, com tudo indo bem ou tudo indo mal, Cristo estava no controle de tudo. Cristo era o seu Deus, ou seja, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, do versículo 10 ao versículo 13, a gente aprende a questão do contentamento. É claro que também Paulo, do versículo 14 ao 20, vai deixar claro, expressando a alegria dele pelo fato dos irmãos em Filipos terem o ajudado. Então, a gente aprende também sobre a questão da provisão divina. Só que Paulo não transforma essa questão da provisão divina, do ponto de vista material, no foco desse texto. E assim, quando nós pregamos o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos ter a convicção de que Cristo é suficiente. De que, assim como a gente vê lá em Colossenses, a suficiência de Cristo. Quando a gente olha para Filipenses, a gente consegue enxergar a alegria do Senhor como algo que mantinha a vida de Paulo. Ou seja, Paulo, ele agradeceu pela provisão, mas ele ensina algo muito importante que nós devemos entender. É o que está em Filipenses, capítulo 2,
Filipenses, capítulo 2, versículos 4. Bom, quando nós olhamos o texto de Filipenses, a gente vê uma carta de gratidão a um amigo, com várias expressões de gratidão, de alegria. Agora, o objetivo de Paulo, ao escrever a carta de Filipenses, não era só destacar o fato da grandeza de Deus através da provisão material. Ele tinha o objetivo de mostrar que, embora as circunstâncias não fossem tão agradáveis, porque ninguém tinha ajudado a Paulo, a não ser os filipenses, o foco que Paulo trata em Filipenses é, de fato, que a gente se torne semelhante a Cristo Jesus. Então, isso é muito importante na pregação do Evangelho. A carta inteira, o centro da carta é capítulo 2, versículos 5 ao 11, onde Cristo, a quem somos chamados a servir e cuja semelhança devemos buscar, esse Cristo, o qual devemos conhecer, nós devemos viver e agir conforme Ele, na comunidade cristã, assim como Ele viveu em sua encarnação e crucificação. É basicamente isso que nós entendemos de Filipenses 5, 2, 5 ao 11. Então, o pregador que citou o texto de Filipenses 4,13, simplesmente para satisfazer as necessidades das pessoas, ele deixou de pregar na centralidade, na suficiência de Cristo Jesus. O nosso modelo é Jesus Cristo, a forma como Ele viveu, o propósito que Ele teve, e é isso que sustenta as nossas vidas. Então, como você vai identificar uma pregação expositiva na centralidade de Cristo e uma pregação que não tem a centralidade de Cristo? Esse vai ser o objetivo através de um vídeo que você vai assistir como tarefa de casa para o nosso próximo encontro. Então, no nosso próximo encontro, eu vou mostrar para vocês quais foram os erros da pregação que está lá em não ter apontado para Cristo Jesus e o Evangelho. E quais são as consequências disso para a vida do cristão. Que Deus te abençoe. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.